Olá, meus irmãos, hoje dia 15 de outubro, estamos aí na 28ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra, que você também compartilhe esse evangelho de hoje com os seus grupos de amigos. O evangelho hoje está em São Lucas 11, do 42 até o 46. Já pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Ele já se faz presente no meio de nós, venha nos iluminando. Vem, Espírito Santo, iluminar meu coração, para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo que eu penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós devereis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. O mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta nós também. Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis. E vós mesmo não tocais nem mesmo carga, nem com um só dedo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A liturgia da igreja hoje traz para nós o Evangelho de São Lucas, do capítulo 11, do versículo de 42 até o 46. No Evangelho de hoje, Jesus diz: Ai de vós, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmo não tocais nem sequer com o dedo. A resposta de Jesus revela a realidade que esses homens, conhecedores da lei, viviam. Empunhava fardos sobre as pessoas, mas eles não o viviam. Não vivia a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje nos diz que Jesus veio para aliviar todos os fardos pesados, dando a liberdade interior. Jesus acusa esses educadores da época por não favorecer a liberdade e ainda dificulta que as pessoas vivessem uma experiência profunda com Deus, impondo fardos pesados sobre elas. Enquanto isso, a palavra de Deus diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus veio para nos dar a liberdade, para nos dar a graça de sermos livres. Jesus quer nos formar e fazer de nós pessoas livres, libertando de um contexto cristão que é algo notável, pois a única coisa que Deus não toca é na nossa liberdade. Ele quer que o nosso coração seja livre, espontâneo, para viver o seu amor. Porque você é livre para viver uma vida de falsas liberdades ou viver uma vida com aquilo que Jesus nos pede, que nos oferece, que é o seu mandamento, que é a plena liberdade. O mundo aí fora hoje nos oferece falsas liberdades, falsas felicidades, enganos, mentiras. E Deus nunca vai mexer na sua liberdade, nem na minha e também nem na sua liberdade. Ele pode ver o seu filho caminhando para a perdição. Ele pode ver seu filho à beira de um abismo. Mas se essa pessoa não tiver um coração aberto para receber a graça dele, se não quiser se converter, mudar de vida, não será salvo. Por causa do mau uso da sua liberdade, pela escolha errada que optou na vida.
Aqui vamos ver que Jesus quer formar a nossa consciência, o nosso coração, para entendermos que o aspecto interior não é mais importante do que o interior. Ele criou tanto o externo quanto o interno, para nos mostrar que a perfeição nas coisas exteriores só vai alimentar a nossa soberba, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo. Pedimos hoje ao Senhor que nos dê a graça de fazer todo o esforço para libertar o nosso coração, dando-nos a humildade, a sabedoria, com a liberdade com a qual Ele nos criou. Isso só é possível quando eu e você faz a escolha certa, de ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, porque somente Ele pode nos libertar de todo e qualquer mal, de todo e qualquer jugo, de todo e qualquer fardo que trazemos. Que o Senhor nos ajude a viver com plena liberdade, que nos dê sabedoria para saber fazer escolha certa na nossa vida. Pois existe escolha que fazemos ao longo do caminho que traz consequências para a nossa vida futura. Muitas vezes são consequências irreversíveis e graves. Que o Senhor nos ensine a caminhar com prudência, perseverança, até o final, para alcançar a vida eterna que Jesus veio nos trazer para todos nós. Porque se Cristo nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Hoje é dia de Santa Teresa de Jesus e ela traz para nós uma história de perseverança, amor a Deus e oração. Ao longo desses dias eu tenho colocado bastante história sobre Santa Teresa de Ávila. Ela é uma das figuras mais marcantes da Igreja Católica, sendo doutora da Igreja, reconhecida como uma grande mestra da vida espiritual. Sua história é um profundo testemunho de busca pela intimidade com Deus. E hoje é o dia dela. Essa intimidade com Deus que resultou na reforma da Ordem do Carmelo, ela fundou 17 mosteiros de carmelitas descalça. Sua obra escrita, Livros da Vida, O Caminho da Perfeição, O Castelo Interior, As Moradas e a Bela Oração. Nada te perturbe, nada te espante, só Deus basta. Esta é a jornada espiritual de Santa Teresa. Com Deus, o caminho caracterizado por uma busca incansável, por uma amizade profunda e real com Cristo. A oração como o tratado da amizade. Para Teresa, a oração não era uma simples recitação de palavras, mas um diálogo íntimo e espontâneo entre amigos. Ela definia como um trato de amizade, no qual se fala a sós com aquele que nós sabemos que somos amados, com o nosso amado. O Castelo Interior, em sua obra-prima, ela descreve a alma humana como um castelo de cristal, com 7 moradas sucessivas que Deus habita na 7ª, a mais central morada. E a jornada espiritual consiste em avançar por essas moradas, por meio da oração, do autoconhecimento, até alcançar a união transformado com Deus. Santa Teresa diz que é uma jornada para todos, é para todos. Ela acreditava que esse caminho de intimidade com Deus não era reservado apenas aos religiosos, mas está aberto a todos leigos, pais, mães de família que desejam buscar a santidade. Ao ritmo da vida, inquebrável e determinação, ela insistia na necessidade de uma determinada e determinação para não abandonar o caminho da oração, custe o que custar. Mesmo diante das dificuldades, da aridez espiritual, movida por seu zelo pela igreja e pelas almas. Santa Teresa percebeu que a vida religiosa no Carmelo de sua época havia afastado do seu ideal
e original da simplicidade e oração. Foi o primeiro mosteiro que ela reformou em 24 de agosto de 1562, como autorização do Papa Pio IV. Ela fundou em Ávila o Mosteiro de São José, o primeiro do Carmelo Descalço. Lá instituiu a regra primitiva da ordem, caracterizada por uma vida de austeridade, pobreza, clausura, estrita e silêncio e muita oração. O objetivo de Teresa era criar uma comunidade que vivesse uma verdadeira família espiritual, focada na oração pela igreja e por seus defensores. O número de religiosas por convento era pequeno, inicialmente somente 13 para favorecer esse ambiente, a expansão e a dificuldade da reforma. Mas mesmo assim, ela expandiu-se rapidamente, com a ajuda de São João da Cruz. Ela estendeu a renovação aos frades carmelitas. No entanto, a obra enfrentou grandes oposição, a perseguição, inclusive de ordem da própria ordem. Os descalços da antiga observância perseguiu São João da Cruz, que chegou a ser preso, e Santa Teresa confinada. Apesar disso, a reforma foi finalmente aprovada pela Santa Sé em 1580. Pedimos hoje a intercessão de Santa Teresa de Ávila por todos nós. Que sejamos também perseverantes no amor a Deus e à oração. Que sejamos livres para amar e servir. É isso hoje para a nossa reflexão. Um grande abraço a todos. Um santo dia. Compartilhe e evangelize. Seja você também um missionário digital. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja no teu coração e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.